Bom dia, gente. Paz e bem. Hoje, dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. Vamos meditar sobre a espiritualidade do trabalho a partir de um poema já nosso conhecido, mas que hoje a gente vai aprofundar em sua mística. Vamos falar sobre o poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Antes da nossa meditação, os recados. Se você não é inscrito, se você ainda não é inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Faça parte dessa comunidade de espiritualidade plural e inclusiva. É um espaço de meditação, reflexão dessa espiritualidade. Você vai gostar, com certeza. Curta, compartilhe, não é? Aperte aí no sininho para receber as notificações. Isso tudo é muito importante, porque ajuda a você a receber as notificações dos programas, mas também, ao curtir e compartilhar, dá visibilidade ao nosso canal, ao programa. Tá bom? E caso você tenha condições e queira, eu acho que isso é muito importante para a nossa comunidade, para ela poder crescer, para ela poder pensar e elaborar, realizar projetos. Não é? Faça a sua assinatura solidária. Ajude, contribua uma pequena parcela para a construção dessa comunidade. A mesma coisa serve se você estiver assistindo pela TV 247, não é? Se inscreva, aperte aí no sininho da notificação, curta, compartilhe, seja membro, né? Se torne um membro e faça a sua assinatura. Tá bom assim? Pois é, hoje, 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. Ao longo do tempo, a Igreja de Cristo sempre teve uma relação com a questão do trabalho, não é? Por entre a suspeita e a acolhida. Mas, a partir de uma espiritualidade libertadora, a gente reconhece e assume que toda a espiritualidade legítima parte do reconhecimento dessa espiritualidade que nasce a partir do trabalho humano, que dignifica o ser humano, que torna ele agente de sua história e agente na história do mundo. Por isso que as pessoas, às vezes, né, ao longo da história da igreja, reclama sobre essa questão do trabalho, da importância do trabalho. Quantos documentos, né, quantas pessoas se mobilizaram ao longo da história para que esse trabalho fosse dignificado. Fico pensando na experiência dos padres operários no início do século XX, né, na Igreja Católica, os socialistas cristãos na Igreja Anglicana no século XIX. Quer dizer, a percepção de que esse trabalho, quando ele não é dignificado, quando esse trabalho, em vez de produzir realização, produz alienação, quando esse trabalho é opressivo, ele não é um trabalho digno. Ele é um trabalho de escravos e que escraviza. Daí, ao longo da história também, do povo de Deus, no Primeiro Testamento, Deus sistematicamente tem tomado partido dos povos, e particularmente do seu povo, quando na situação de opressão e escravidão.
Eu acho que foi o professor Pedro Vasconcelos que, quando meditava sobre essa questão de Canudos e da história, né, do povo brasileiro, ele vai ver exatamente, ele vai perceber exatamente essa ação de Deus na história que toma partido não do faraó, mas toma partido do seu povo que era oprimido pela escravidão. Deus, no livro do Êxodo, escuta seu povo. Ele não escuta o faraó. Ele escuta o povo oprimido. Manda à frente dele um líder, para que esse líder, junto com o povo, se liberte. Isso, ao longo da Bíblia, nos Salmos, nos livros sapienciais, é lembrado e relembrado. Deus levanta profetas. Profetas como Isaías, profetas como Amós, que lembram que esse povo um dia foi oprimido, que esse povo um dia sofreu a exploração do trabalho, e por conta disso não pode, nem deve apoiar sistemas de opressão, de escravidão da classe trabalhadora, do trabalhador. Então, é dentro dessa perspectiva que, ao longo da história, a igreja, o cristianismo, pensa e reflete, como eu disse, dentro das contradições da história. Mas se a gente pensa uma espiritualidade libertadora, a gente reconhece, a gente vê que esse povo de Deus, esse povo inspirado pela luta, pela justiça, pela paz, pela realização pessoal, coletiva da sociedade, como sociedade, esse povo, ele imprime uma marca que é própria de uma percepção fundante. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Ele é alguém que assume plenamente a sua condição humana, inclusive a sua condição de trabalhador. Não há separação. Em uma sociedade em que o trabalho serve aos interesses da exploração, essa sociedade é exploradora. Essa sociedade vai de encontro aos anseios de Deus e do seu reinado. E é nessa perspectiva que Deus também inspira poetas. E isso também faz parte da história do povo de Deus. E aí eu quero trazer, eu já trouxe uma vez, eu acho que eu vou deixar aí o link do programa, em que eu falava sobre as tentações do deserto, né, a experiência do deserto, antes do início, né, no início da sua missão. Jesus passa pela experiência do deserto, e nesse deserto ele enfrenta essas forças opressivas. E aí, inspirado por esse trecho da Bíblia, Vinícius de Moraes, ele escreve um poema. Esse poema chama-se O Operário em Construção. Lembro que da outra vez eu li apenas um trecho. Hoje, vamos ler e meditar nele. E aí eu gostaria de trazer à mente, à nossa mente, durante a leitura, a figura de duas grandes lideranças. A primeira, Lula, né, o nosso presidente, como a história de um operário que também se construiu e que o poema reflete. Mas também trazer a lembrança do nosso educador, Paulo Freire. Né? E de como, de repente, a sua pedagogia do oprimido está também no poema. Quando o operário construído,
se desconstrói e passa a ser um operário em construção. Quando ele percebe que as coisas que ele faz, o seu cotidiano, e aí o nomear das coisas e a percepção de que tudo tem o seu traço, faz com que ele se empodere, faz com que ele tome consciência de sua situação de operário, de sua condição de criador do espaço da liberdade. E aí é interessante, gostaria de que a gente percebesse que o poeta Vinícius de Moraes vai citar, né, num dos trechos do poema, que ele adquire uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E aqui a poesia não é só o gesto poético, no sentido que a gente geralmente atribui, no sentido de escrever poemas, mas ele retoma um conceito muito, né, interessante da etimologia mesmo da palavra poesia. E no grego, poiesis quer dizer fazer, mas fazer no sentido criativo. Ou seja, no sentido não alienante do trabalho. Ele é aquele que não apenas repete techne, ou aquele que realiza atividades, mas é aquele que toma consciência do seu gesto e imprime nas coisas mesmas, imprime naquilo que ele faz o seu traço. O poeta é aquele que realiza na vida, nas coisas, a marca da sua identidade, a marca da identidade do seu povo. E aqui a gente pode claramente perceber o trabalho pedagógico, né, do descobrir, do se fazer, do se perceber no mundo, do se perceber operário, no se sentir, perceber trabalhador. E aí também, claro, a percepção da história, da trajetória de Lula, quando, de repente, nos anos 70, ele se percebe junto com outros operários, construindo um projeto de sociedade diante da opressão. Então, é esse poema que eu gostaria que a gente, na forma de um presente, na forma de um espaço também de meditação, como um tecer de palavras a nos inspirar para este dia. Operário em construção. Ele começa com o versículo bíblico. Lucas, capítulo 5, versículo 5 a 8. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhes, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Ele usa isso como um mote, né? Como abertura do poema. E que a gente vê também repercute no próprio poema. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, não podia um operário em construção compreender
por que um tijolo valia mais que um pão? Tijolo ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com o suor e com cimento, erguendo uma casa ali, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia este fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, a cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele. Ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno. Gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário. Um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário. De operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão deste instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Isuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não.
Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tu, o que vês, tudo o que vês, será teu se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que viu o operário, patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, como o medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu as vozes de todos os seus irmãos que morreram e outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Como não lembrar de Lula? Como não lembrar de Paulo Freire? Pernambucanos que superaram em 5 anos e que, por isso, resistem. Que tornaram-se, cada um à sua maneira, poéticos. Porque fizeram-se no sentido mesmo de sua liberdade. E mesmo quando sofreram exílio, quando sofreram a tortura e a opressão, a experiência da prisão, mesmo assim, foram corpos livres. Porque, como mesmo disse o operário,
Não se pode deter primaveras. Não se pode matar ideias. Não se pode aprisioná-las. Um feliz dia do trabalho. Dia de luta, dia de reflexão. Vamos agora, dentro dessa construção da liberdade, desse espaço, tornar-se livre, junto com outros, porque é impossível ser livre sozinho. Vamos, cada um de nós agora, manter a espinha ereta, manter a mente quieta, coração tranquilo, silenciar, para que a gente possa se fortalecer, para a gente possa se construir. Vamos fechar os olhos. Uma consciência de nossa respiração. Lembrar do mantra. Bom feriado. Um bom 1º de maio. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça para a luta. Paz e bem, gente. Um bom dia.